Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Nossa Constituição completa 30 anos em 2018. Um dos principais marcos da Carta é o Sistema Único de Saúde, criado para o atendimento integral de todos os brasileiros. O modelo adotado para o SUS é considerado avançado, mas sua implantação esbarra na falta de recursos financeiros e falhas de gestão. O Câmara Debate vai conversar sobre o tema com dois integrantes da Comissão de Seguridade Social da Câmara, os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Odorico Monteiro, do PSB do Ceará. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Nós temos aqui hoje dois especialistas, o deputado Odorico, além de sanitarista, foi secretário de Saúde. O deputado Ricardo Barros acaba de retornar de uma temporada de quase 2 anos à frente do Ministério da Saúde. Vou começar perguntando ao deputado Odorico, nesses 30 anos, o que avançou e o que são as principais carências que a gente ainda tem no SUS? Bom, Daniela, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa de vocês que coordenam a Câmara de Debate por estar construindo essa série de debates sobre a Constituição de 88 e agradecer também o convite para estar participando desse debate sobre o SUS. Eu sempre digo que a Seguridade Social é a joia da coroa da Constituição de 88, porque ali foi, digamos, aquela coisa que injetou, de certa forma, na veia da cidadania brasileira, resultados de imediato em várias áreas, né? Foi ali que a gente conseguiu já construir talvez a maior rede de vacinação, de imunização do mundo. Foi ali que a gente conseguiu construir o maior programa de atenção básica do mundo de sistemas universais. E é muito importante que a gente contextualize que o Brasil é o único país do mundo com mais de 150 milhões de habitantes que tem sistema universal de saúde. O mundo tem 11 países com mais de 100 milhões de habitantes. E o único desses países com 100 milhões de habitantes que tem sistema universal é o Brasil. As experiências de sistemas universais começaram na Europa. O primeiro sistema universal de saúde do mundo foi o sistema soviético. Depois da Revolução Russa, os soviéticos implantaram o sistema universal de saúde na União Soviética. Depois, na Segunda Guerra, na reconstrução da Europa, no pós-guerra, na construção do Estado de Bem-Estar Social Europeu, se estruturou ali os sistemas universais de saúde, onde hoje, digamos assim, o mais referenciado, o mais estudado e ainda, digamos assim, o que tem maior orgulho ainda de existir é o sistema inglês. Os nórdicos também são muito bons, mas os nórdicos são um país pequeno, de 7 milhões, 10 milhões de habitantes. A Alemanha é o mais populoso da Europa, tem 82 milhões de habitantes. Então tem a Europa, nas Américas tem o Canadá, Cuba e o Brasil. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, nós também criamos um sistema que ele é universal. O Brasil é o único do mundo que é descentralizado para os municípios, porque a descentralização que o SUS introduziu foi uma descentralização administrativa, política e financeira. Nós temos 5.570 municípios e cada município tem a responsabilidade política de organizar seu sistema local de saúde. E organizamos essa relação interfederativa de competência, de responsabilidades solidárias entre a União, Estados e municípios. Que aqui eu acho que é uma grande falha ainda do sistema, essa gestão solidária dentro de uma perspectiva de que nenhum município vai resolver todos os seus problemas de saúde, com exceção das capitais e dos grandes municípios. Então, há sempre uma relação de interdependência dos municípios para resolver a questão, digamos, dos problemas de saúde. Mas o SUS também não é só doença. Tem muita gente que diz, mas eu não sou usuário do SUS porque eu tenho um plano de saúde. Mas todo mundo que tem plano de saúde é usuário do SUS, porque o SUS também não é só assistência médica ambulatorial. O SUS é promoção, proteção e recuperação. Ou seja, quando a pessoa vai... essa água que nós estamos tomando aqui, o SUS está por trás, porque é o SUS que diz que essa água é potável. Quando você vai na padaria comprar pão, é o SUS que diz que aquele pão é apropriado para consumo humano. Quando você vai comprar carne, é o SUS que diz que aquela carne é apropriada. Então, o SUS é, sem dúvida nenhuma, algo que está no dia a dia do brasileiro, da hora que nasce até a hora que morre. Deputado Ricardo Barros, o que o senhor vê aí como os maiores avanços que a gente tem desde a Constituição de 88
E o que ainda está os maiores gargalos aí para o SUS? Bom, primeiro, o SUS é o maior programa universal de acesso à saúde do mundo e é uma grande referência. Todos os países gostariam de ter o SUS que nós temos, apesar de todos os seus problemas. Quando criada a Constituição de 88, o presidente José Sarney já disse e vai tornar o país ingovernável. Direitos, 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 direitos e nada de fonte para garantir esses direitos. Para a Seguridade Social foram garantidos 30% dos recursos para o SUS. Então, da Seguridade Social, 30% dos recursos seriam para o SUS. O presidente Itamar tirou 10%, passou para a aposentadoria do trabalhador rural. Então, já começou daí o subfinanciamento do SUS tão propalado. Hoje temos uma grande rede de atenção, como é descentralizado, alguns municípios fazem com excelência a ação de saúde, outros não. Alguns estados cooperam, investem, outros não, retêm recursos que nós repassamos. Então, por ser descentralizado, não há um resultado idêntico para todos os brasileiros, porque tem a autonomia da ação em cada lugar. Mas é um grande modelo, pudemos fazer um grande avanço na nossa gestão, descentralizando as decisões para os municípios, para os conselhos municipais de saúde, e eu espero que a gente possa avançar cada vez mais, especialmente com a informatização, que essa sim permitirá que os recursos disponíveis sejam melhor utilizados, sem repetição de exames, consultas, de entrega de medicamentos, né, e com uma gestão mais efetiva. O Registro Eletrônico de Saúde é a grande, vamos dizer, será a grande revolução do SUS. Seria um prontuário eletrônico? Prontuário eletrônico, o Registro Eletrônico de Saúde, onde cada cidadão tenha todas as suas informações disponíveis em qualquer lugar que ele esteja. Então, quando ele se dirigir à necessidade de ser atendido, aqui ou em qualquer lugar do mundo, ele, pela internet, o médico acessa todos os seus dados e assim não precisará repetir exames, consultas, não precisará fazer a prospecção do histórico de saúde daquele cidadão e com isso nós economizaremos dos 246 bilhões que estados e municípios da União hoje aplicam na saúde, pelo menos 20 bilhões por ano, só informatizando o sistema. Agora, deputados, também outra pergunta comum para os dois. O subfinanciamento. Onde é que está o maior problema? Por que não se consegue avançar nesse ponto? Aí temos que analisar à luz de alguma coisa que é muito importante. Quer dizer, os sistemas europeus e o canadense, eles são praticamente 100% públicos, né? Praticamente você não tem hospitais privados, você não tem sistema suplementar. Quando a gente criou o artigo 198, que é o artigo que cria o SUS, ou seja, o 196, é o que coloca que a saúde é um direito de cidadania e um dever do Estado. O 197 cria algo muito importante, que a saúde é de relevância pública. Isso, inclusive, abre muito espaço para que a gente tenha melhorado muito, principalmente nos hospitais psiquiátricos, em várias áreas. A saúde é de relevância pública. O artigo 198, que cria o SUS, ele vai dizer que é também permitida a iniciativa privada ter o sistema de saúde. Isso fez com que a gente criasse um sistema que ele é misto. No Brasil, você tem principalmente o sistema ambulatorial e hospitalar, embora 100% dos brasileiros sejam usuários do SUS, mas quando você vai para a área de hospitalar e ambulatorial, que é onde se despende a maior quantidade de recursos, nós criamos uma situação muito interessante. Primeiro, você permite os planos de saúde e o brasileiro, quando vai declarar o imposto de renda, existe uma renúncia fiscal do sistema brasileiro. Então, quando a gente vai para o PIB gasto com saúde, o Brasil gasta a média dos europeus. Então, os europeus eles gastam em média de 8% a 9% do PIB com saúde. Nós estamos gastando 8%. Qual é o problema? Dos 8% que nós gastamos com saúde, 3,8% é público e 4,8% privado, 4,2%. Sendo que parte desse privado é a renúncia fiscal que o Estado brasileiro faz. Então, nós acumulamos ao longo dos anos realmente um subfinanciamento, porque você manter uma mega rede dessa com os poucos recursos que a gente tem é insuficiente. E aí, não é à toa que nós já tivemos várias iniciativas, eu digo que a mais célebre dela foi do ministro Jatene, quando, por exemplo, criou a CPMF, que era um recurso que eram garantidos para a saúde. Nós vamos ter que pensar nisso. Eu entendo, inclusive, que nós podemos sofrer muito nos próximos 20 anos com a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos da saúde,
da área social e da educação. Então, eu acho, inclusive, que esse subfinanciamento ele pode agravar. Eu acho que esse vai ser um grande desafio para o próximo presidente da República, rever essa questão, inclusive, da emenda constitucional. Eu acho que esse é um debate que tem que ir para as eleições. Eu entendo que parte de algumas medidas que nós aprovamos aqui, elas não foram debatidas com a população em 2014. Eu acho que essa é uma delas. Quer dizer, a PEC 55, que gerou a emenda constitucional 95, ela pode agravar muito a situação, principalmente dos estados e municípios, porque você congela os recursos por 20 anos, as transferências federais, porque você congela o orçamento federal, mas você não vai congelar novas vacinas, a incorporação de novas drogas, o surgimento de novas doenças, o surgimento e reaparecimento de novas epidemias. Da população também, né, e o envelhecimento da população. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu diria que o subfinanciamento do SUS deve ser um grande debate que deve acontecer nessas eleições para que o próximo presidente possa, digamos, tomar perto dessa situação. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta o deputado Ricardo Barros vai falar sobre essa questão do financiamento. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Odorico Monteiro, do PSB do Ceará. O tema é o Sistema Único de Saúde. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Odorico Monteiro, do PSB do Ceará. O tema são os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Deputado Ricardo Barros, a gente falava sobre financiamento no final do bloco anterior. O deputado Odorico apontou alguns pontos, como a renúncia fiscal, com atendimento privado de saúde, o congelamento de gastos nos próximos 20 anos. Qual a sua opinião? Eu vou insistir no meu lema. Não podemos pedir à sociedade mais dinheiro para a saúde enquanto não gastarmos bem o que temos. Na minha gestão, eu economizei 5 bilhões de reais, que foram totalmente reaplicados em mais serviços de saúde. Processos que estavam há muitos anos sem o financiamento foram todos atualizados, regularizados. Nós temos capacidade de fazer muito mais com o dinheiro que temos. Por isso, a informatização é fundamental do sistema, a profissionalização, a formação dos agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem para que eles sejam resolutivos na visita domiciliar. Isso vai permitir uma enorme economia, uma eficiência no sistema, o cumprimento da carga horária dos servidores do SUS, a biometria do usuário, do funcionário, todos têm que cumprir a sua parte no contrato de atenção à saúde dos brasileiros. Só em nós utilizarmos bem os recursos que já temos, nós podemos duplicar a quantidade de consultas, por exemplo, que são disponíveis no sistema. Os nossos médicos do SUS só entregam 50% das consultas que recebem para fazer. Falha do sistema, porque muitos não cumprem o horário, falha do sistema, porque muitos usuários não comparecem, e o sistema não tem a agilidade de trazê-los para ou convocar um novo na fila para esta consulta. Então, eu acho que, primeiro, lição de casa. Gestão, gestão e gestão. Quando estivermos gastando muito bem o que temos, vamos conversar com a sociedade se ela pode dispor de mais recursos. Até porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo exatamente o conflito da Constituição, integralidade e universalidade. Se temos que atender a todos, não podemos dar tudo para cada um, porque não há financiamento para isso. A sociedade também tem um limite de capacidade contributiva de impostos, que também é constitucional. Então, acredito que esse é um grande debate, o Supremo Tribunal está debruçado sobre ele, é preciso entender qual é o compromisso do SUS com cada cidadão brasileiro, que ele possa cumprir, evidentemente. Eu quero só discordar um pouco do Ricardo. Veja só, primeira coisa que eu acho que é assim, o que ele está falando de gastar bem é o dinheiro do Ministério da Saúde, que é onde ele tem gerência. Só que a parte do recurso é municipal e é estadual. E hoje, de certa forma, quem menos está gastando é o Ministério da Saúde. E quem praticamente não faz nada é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não tem hospitais, só tem alguns hospitais no Rio de Janeiro e o Hospital Conceição no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde não tem unidade básica de saúde, o Ministério da Saúde não tem policlínica. Então, toda a gestão do SUS não é o Ministério da Saúde que define, porque até o Ministério da Saúde, ele não manda nos estados, nem manda no município. Nós construímos um sistema que ele não tem relação de hierarquia entre um e outro. Por isso, tudo tem que ser pactuado. Então, eu acho que essa já é eu diria, no mínimo, uma tecnia em relação a essa abordagem. Depois, assim,
os agentes de saúde não precisam ser transformados em técnicos de enfermagem, precisam ser transformados em técnicos de agente de saúde, porque a supervisão dele é diferente. O técnico de enfermagem está no âmbito da enfermagem, o agente de saúde está no âmbito do espaço comunitário, com articulação multiprofissional, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, com o médico, com a enfermagem, com o farmacêutico e tal. Mas eu diria que, inclusive, concordo com o Ricardo em relação ao RES. Inclusive, o Registro Eletrônico de Saúde foi quando eu fui secretário de Gestão do Ministério da Saúde, nós publicamos as primeiras portarias criando o sistema de integração, certo? E a própria estruturação do cartão para, inclusive, era usuário do SUS. O grande desafio nosso também é a conectividade, porque você tem um RES, que é o Registro Eletrônico de Saúde, que vai melhorar substancialmente a gestão do sistema, concordo plenamente com ele, mas nós precisamos garantir conectividade, que é o grande desafio. Nós temos mais de 40 mil unidades básicas de saúde e realmente tem que ter um esforço, né? E nesse sentido, nós estamos, inclusive, propondo, temos 2 projetos de lei aqui na casa, um de nossa autoria, um que é o projeto de lei 1645, que cria o contrato organizativo de ação pública, que você possa estruturar as relações interfederativas entre a União, Estados e municípios. Porque não há nenhum contrato hoje entre o Ministério da Saúde e o Estado que coloque responsabilidades solidárias. Agora, deputado, e isso fragiliza essa questão da gestão. Então, o problema da gestão, uma coisa é a gestão do Ministério da Saúde, a outra coisa é a gestão dos estados. A gente tem essa gestão descentralizada. Isso tem as vantagens de ter a regionalização, o atendimento mais próximo ao cidadão, mas aí o deputado apontou também pontos que acabam fugindo um pouco do controle. Dá para controlar. Claro que dá. Tem os princípios do SUS que estão estabelecidos. A Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, define isso. A União põe 43% dos recursos utilizados no sistema público. Os estados estão colocando 26% e os municípios 31%. Essa divisão de responsabilidade está estabelecida, mas é preciso ter, através da informatização, um controle e uma capacidade de avaliação. Claro que o técnico de enfermagem, se ele, o ACS sendo técnico de enfermagem, ele chega na residência e resolve o problema. Senão, ele reporta o problema para a unidade de saúde. Isso retarda a solução. Nós temos um satélite brasileiro que dispõe de canais de conectividade de todas as nossas unidades de saúde. 18 mil delas já têm prontuário eletrônico. 18 mil delas já têm prontuário eletrônico. E nós estamos aportando recursos para que todas sejam informatizadas. O Ministério da Saúde dispôs do programa PIUBS, que é um programa de informatização das unidades básicas, que está, e do PROFAGS, que é o Programa de Formação de Agentes Comunitários. Eu tenho dúvida nenhuma. Menos ideologia, menos conversa e mais ação. É isso que o SUS precisa. Agora, deputados, E mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro. Depois que gastarmos bem, depois de gastar bem o que nós porque, temos. Principalmente, o que gasta, e aí, se ele está colocando muito que... mal. Eu acho que os municípios e estados fazem milagre. Eu acho hoje, concretamente, levando em consideração a quantidade o subfinanciamento que a gente tem, o baixo preço dos procedimentos, inclusive várias especialidades não estão mais operando pelo SUS. A parte de trauma, a parte de neurologia, a parte de joelho. Então você tem um conjunto de procedimentos que nós estamos com fila de 2, 3 anos. Então nós precisamos desafogar. O Ministério resolve parte do problema. Não. Sim, mas nós temos locais de excelência no atendimento. Nós temos excelência em alguns centros, em algumas capitais. Mas, no geral, o sofrimento da população é muito grande. Embora o Ministério da Saúde possa ter melhorado a gestão, isso aí é um diagnóstico... Uma outra questão sobre... Mas, na base, ou seja, para os municípios, a quantidade de filas que tem. Então, nós precisamos rever a questão de ter multidões de cirurgias eletivas. Você tem procedimentos simples, cirurgias de vesícula, que é uma cirurgia que muitas vezes uma mulher está sofrendo 2, 3 anos. Então nós temos filas enormes ainda. Então tem subfinanciamento sim na saúde. Para mutirão de cirurgia. Mas precisa ter a fila única. Cada hospital quer ter sua fila. Cada médico quer decidir quem opera. O Estado briga com o município porque cada um quer ter sua fila. Não dá para fazer política na saúde. Tem que atender a população. Esta confusão toda se dá por falta de um sistema de informatização que defina claramente as responsabilidades e o resultado da ação de cada um. Então, eu acho que o presidente Temer está certo. Ele pediu que no celular do cidadão, né, que é o que nós estamos buscando, né, ele tenha o seu histórico de saúde, o seu lugar na fila da consulta, o seu lugar na fila do exame, o seu lugar na fila de cirurgia, e possa acompanhar e possa ser chamado quando alguém falta na consulta. É lá que nós vamos chegar. É isso que a gente precisa fazer. Isso é um processo que está iniciando desde a década de 2000, inclusive começou quando o Serra foi ministro.
Isso vem a cada ministro... E não termina pelo lobby daqueles que se favorecem pelo descontrole. Eu diria que o grande problema lobby ainda pesadíssimo dos que se favorecem pelo descontrole. O maior desafio para isso chama-se conectividade. Embora a gente tenha satélite na região Amazônia, mas nós temos 40 mil unidades de saúde. Isso é um processo, isso não é uma mágica, uma varinha que você coloca. Então, nós temos problema de gestão, nós temos problema de gerência, nós temos problemas de financiamento e nós temos problema de relação interfederativa. Então, agora... Isso precisamos aprimorar. Inclusive, só o outro, para concluir, outro projeto nosso aqui é que a gente cria o Plano Decenal da Saúde. Nós temos uma situação, veja só, rapidamente, 2013 o ministro era Alexandre Padilha, 2014 o ministro era Arthur Quiolo, 2015 o ministro era Marcelo Castro, 2015, 16, 17, Ricardo Barro, 2017 Gilberto Occo, 2019 o ministro que vai ser eleito pela Presidente da República. É um ministro por ano, em média. Então, um sistema complexo como esse, sem você ter um plano decenal da saúde, e cada ministro chega, quer fazer o seu plano, por isso que eu estou defendendo, e tem um projeto de lei nosso, 1646, que a gente crie um plano decenal da saúde, como um plano de Estado, como a educação fez, porque o ministro chega, ele pode mudar a cor, mas a estrutura, a ossatura é mantida, porque se cada um chega e acha que ele tem a verdade e vai dizer o que ele vai fazer, e a verdade passa a ser, a partir dele, o SUS não é isso. Deputados, o SUS é uma estrutura orgânica, importante, nosso tempo é bem que precisa corrido, ser organizado. Infelizmente, estamos caminhando para o final. Eu vou pedir que os senhores falem um minutinho, suas considerações finais e suas, assim, como os senhores veem aí o futuro do SUS aí nos próximos anos. Eu, enquanto gestor da saúde, todas as decisões nossas foram pactuadas na comissão tripartite. Portanto, não é o ministro quer ou o ministro não quer, né? Nós pactuamos isso, levamos tempo para convencer a todos para que tenha efetividade, porque o ministro faz a política, mas quem executa é o município na ponta. Então, por isso, a decisão de pactuar tudo na comissão tripartite. Portanto, não há uma visão. Eu fiquei menos de 2 anos e sou o 5º ministro mais longevo da história. Então, de fato, há uma descontinuidade administrativa, mas os problemas todos conhecem e a solução precisa ser enfrentada. E a solução é gestão, gestão e gestão. As pessoas que trabalham na saúde precisam dar retorno do salário que recebem, precisam cumprir horário, precisam ser eficientes e qualificadas para prestar serviço à população. E os insumos têm que ser devidamente qualificados e bem geridos. Por isso a informatização total. Tem satélite, tem conectividade no Brasil todo. Esses problemas todos foram resolvidos, Odorico. O que falta é nós superarmos o lobby fortíssimo que existe para que essas coisas não aconteçam, porque vão impedir que muita gente que fatura no descontrole do SUS deixe de faturar. O Tribunal de Contas suspendeu o Programa de Informatização da Saúde, suspendeu o RES sem razão objetiva, sofrendo pressões, e aqui eu faço, né, porque o Tribunal é assessor dessa casa aqui, eu tenho ido lá cobrar deles, eles estão parando o Brasil sem nenhuma justificativa. O Tribunal de Contas é uma justiça do trabalho em segunda instância, porque lá você vai e contesta tudo que acontece e ninguém tem sucumbência. Então, ele para o país para que interesses econômicos sejam atendidos quando são contrariados. Eu deixo isso absolutamente claro aqui, porque fui gestor e sei onde estão os problemas. Nós já podíamos estar com a saúde muito melhor no Brasil. Precisamos superar quem não se interessa pela transparência. Deputado Odorico, um minutinho. Eu fui gestor municipal, fui gestor do Ministério da Saúde, também convivi com os problemas e sei que parte desses problemas estão ligados à questão do subfinanciamento, nós temos que resolver, tem questões de gestão e tem, acima de tudo, também aprimoramento na relação interfederativa para o Sistema Único de Saúde. Quero aproveitar e saudar todos os trabalhadores do SUS. Eu acho que esses trabalhadores são os heróis, todos os agentes de saúde, agentes de endemia, todos os médicos, enfermeiros, todos os assistentes sociais, todos os psicólogos, os CAPs fazem uma revolução nesse país, atendendo o sofrimento de pacientes usuários de droga. Enfim, é um sistema que é muito forte, né? E eu acho que sofre muito também pela questão do subfinanciamento e ainda a relação interfederativa. São 5.570 secretários municipais de saúde, saudar a todos, e dizer que, eu diria que, nesse momento que nós estamos completando 30 anos da Constituição brasileira, inclusive nós demos entrada com um requerimento para fazer uma sessão solene dos 30 anos do SUS. A gente tem que entender que o SUS, acima de tudo, é a garantia
constitucional de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E que nós temos que aprimorar esse direito e a gestão para que todos os brasileiros possam usufruir cada vez mais do SUS. Deputados, obrigada pela participação. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Odorico Monteiro, do PSB do Ceará. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.